Bom dia a todos. O meu grupo é composto por mim, Juliane, e pela Raeli, e nós vamos apresentar hoje sobre o manejo do babaçu. O babaçu, ele é da família Arecaceae e ela é composta por 5 gêneros, que seriam o Athaleia, Cichlidae, Aubignia, Maximiliana e Marcleia. Dentre esses gêneros são destacadas 3 espécies, que seriam a Aubignia phalerata, Aubignia escherichia e Aubignia teixeirana. Quanto à ocorrência do babaçu, ele está distribuído nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pará, Amazonas e Tocantins. Porém, 65% da sua dispersão se encontra no estado do Maranhão. Quanto às suas características, o babaçu possui grande poder de invasão de áreas perturbadas. Ele pode medir entre 10 e 30 metros de altura e entre 20 e 50 centímetros de diâmetro. O babaçu, ele frutifica a partir do 8º ano e alcança a produção plena após seus 15 anos. Cada safra pode ter de 3 e 5 cachos, e cada cacho pode produzir de 300 a 500 coco. O babaçu, ele pode ter inflorescência fêmea ou andrógena, ou seja, uma planta ela pode ser macho e fêmea na mesma planta. Porém, apenas a fêmea bota cacho com frutos e os machos são essenciais para a fecundação e geração de frutos. Quanto aos seus usos, o babaçu ele é utilizado integralmente. Das amêndoas são fabricados o óleo e a torta proteica, do endocarpo, o carvão ativado, do mesocarpo, a biomassa energética, farinhas amiláceas e álcool amiláceo, e do epicarpo são oriundas as biomassas energéticas. Dos seus usos surgem as suas aplicações. E em relação ao carvão ativado, ele é aplicado em filtros e purificadores residenciais, nas ETAs e ET, em filtros industriais, controle de poluição do ar, entre outros. Do óleo do babaçu são originados sabão e sabonete de coco, além de sabões e detergentes. Da torta proteica é feito adubo orgânico para solos de plantio. E da biomassa energética, ela é designada para caldeiras, fornos e secadores agrícolas e industriais e fabricação de álcool celulósico. Quanto às farinhas amiláceas, ela é utilizada na indústria alimentícia, cosmética fitoterápica, química e fabricação de álcool amiláceo. Já o álcool amiláceo, ele pode ser aplicado no biocombustível automotivo, indústria cosmética, de beleza e perfumaria, além de bebidas finas. Aqui a imagem ao lado, ela desagrega o babaçu, né? Demonstrando cada parte do coco que pode ser utilizada. O babaçu, ele também tem uma forte importância cultural. E essa importância cultural está inteiramente ligada às quebradeiras de coco. As quebradeiras de coco babaçu, elas são grupos de mulheres de comunidades extrativistas do estado do Maranhão, Tocantins, Pará e Piauí. E elas estão dispersas pelas áreas de ocorrência da palmeira. Essas quebradeiras de coco, elas desenvolvem modos peculiares de manejo da terra, além de um código próprio de organização de sua atividade. E elas possuem como fonte de renda principal ou secundária a coleta e quebra do fruto do babaçueiro, a fim de separar a amêndoa da casca. Porém, nos últimos 40 anos, essas quebradeiras de coco encontraram forte resistência dos fazendeiros. E dessa forma foi criada a Lei do Babaçu Livre. A Lei do Babaçu Livre, ela proíbe a derrubada de qualquer babaçual em 6 estados do Brasil, e ela permite o livre acesso das quebradeiras de coco nessas áreas de fazendeiros, né? Porém, na prática, a lei não é aplicada à risca e essas quebradeiras de coco são submetidas a diversos tipos de violência, tanto violência física como até violências sexuais. A título de curiosidade, eu trouxe essa indústria, né, que ela é situada na minha cidade, Tocantinópolis, Tocantins, e o nome dela se chama Tobasa. A Tobasa, ela foi a primeira empresa brasileira no desenvolvimento de tecnologias
e processos para o extrativismo florestal e o aproveitamento integral do coco-babaçu, a qual gera economia circular e soluções sustentáveis para diversos setores da indústria. A Tobasa ela possui um tamanho de 175 mil metros quadrados de área total, sendo considerada a maior fábrica de carvão ativado de coco da América Latina. A Tobasa ela já foi reconhecida nacionalmente pela sua sustentabilidade e pela inovação, justamente por utilizar 100% do coco para a fabricação de produtos. Como eu apresentei aqui nos primeiros slides, todos aqueles usos e aplicações foram retirados do site da Tobasa. E recentemente, eu procurei o ano, mas eu não encontrei, a Tobasa lançou o seu primeiro plantio experimental de babaçu com diversas espécies de palmeiras. Ou seja, além da indústria extrair matéria-prima de florestas nativas, a indústria começou a basear sua exploração em florestas plantadas. Em relação à quantidade produzida, eu encontrei no site do IBGE, essa quantidade é classificada em toneladas, e ela vai de 3 a aproximadamente 45 mil toneladas. Os estados que mais produzem são os estados do Maranhão, do Piauí, seguindo do Tocantins e do Pará, que a gente pode comparar, que são as regiões onde estão distribuídas as quebradeiras de coco, né? Quanto ao valor da produção, esse valor ele pode variar de R$11 mil, que seria o valor mais baixo, a aproximadamente R$80 mil, que seria o valor mais alto. Ele também segue a sequência da quantidade produzida. A maior seria no Maranhão, seguido do Piauí, Tocantins, Pará e secundariamente os estados do Ceará, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso. Bom, vou falar um pouco sobre a pré-coleta, o mapeamento da área. Para o babaçu, o mais viável é a marcação das áreas de manejo, sem que haja o estabelecimento de parcelas ou compartilhamento, e sim perímetros ou áreas de babaçu ou babaçuzais que serão consideradas como unidade de conservação. E para caracterizar essas áreas, é necessário que o produtor ou a comunidade responda um questionário, que é esse que está aparecendo aí na tela para vocês, que seria a localização da área, a caracterização da situação fundiária e entre outros. É também necessário que a comunidade ou produtor faça um croquis, mapa ou desenho com a localização da área de manejo, e que é coletar coordenadas geográficas, pelo menos um ponto ou indicação próxima ao ponto de referência que permita a localização da área de manejo, como, por exemplo, cursos d'água, estradas, entre outras informações. Para as estimativas de produção, é importante que se faça um inventário florestal amostral para o levantamento do potencial. Eu fui atrás desses valores e eu encontrei a produtividade subdividida em estados. Para o Maranhão, essa produtividade é em média 1,77 toneladas por hectare, enquanto que para Goiás é 2,92 toneladas por hectare. É importante frisar que esse valor foi quantificado antes da divisão do estado do Goiás com o Tocantins, como mostra a referência aqui da Embrapa em 1984. Para o Piauí, esse valor é equivalente a 1,24 toneladas por hectare, enquanto que no Mato Grosso é equivalente a 1,13 toneladas por hectare. Em relação à produção por estado, para o Maranhão, esse valor é mais de 8 milhões, Goiás, 3 milhões e 300 mil, Piauí, 623 mil e Mato Grosso, 692 toneladas. Se forem comparadas as estimativas de produção entre espécies nativas e espécies cultivadas, podemos notar que a densidade, ou seja, plantas produzidas por hectare, para espécies nativas é equivalente a 20, enquanto que para espécies cultivadas é equivalente a 100. São muitos os fatores de comparação, mas é importante destacar a quantificação de peso frutos planta ano, em que para espécies nativas esse valor é equivalente a 80 kg e para espécies cultivadas 160, um aumento de 100%
de 100%. Já em relação ao peso amêndoa hectareano, enquanto esse valor é apenas de 112 quilos, para espécies cultivadas, esse valor é equivalente a 1.600 quilos, um aumento de 1.328%. Já para o peso óleo hectareano, enquanto esse valor é de 60 quilos para espécies nativas, para espécies cultivadas, esse valor é de 960 quilos, representando um aumento de 1.333%. Ou seja, as espécies cultivadas apresentam em todos os fatores resultados superiores às espécies nativas, né, com exceção do número de frutos por caixa, do peso médio por fruto e do óleo amêndoa, em que esses valores são semelhantes. Bom, planejamento. Vou falar um pouco sobre o planejamento de áreas com baixa densidade, alta densidade e risco de degradação. Com áreas com baixa densidade, ele é recomendado que se faça a colheita de apenas 90% do fruto, né? Deixando apenas 10% dos frutos de boa qualidade para que haja uma regeneração natural. Já a alta densidade, ele fala que não há necessidade de estabelecimento de percentual máximo de coleta, né? E nas áreas de risco de degradação, ele recomenda que seja lançado de 15 a 20 cocos de boa qualidade por palmeira na área coletada. E recomenda também que no período de safra realize a coleta por área de babaçual a cada 15 dias. A gente percebe nessa tabela que ela possui o período de coleta de 3 estados, né? Que é Maranhão, Piauí e Goiás. No Maranhão, a época de coleta é de julho a dezembro, e no Piauí de agosto a dezembro, e em Goiás de junho a dezembro. E o ponto máximo da safra no Maranhão é de setembro a novembro, no Piauí de novembro a dezembro, e em Goiás de agosto a setembro. E o período de floração de janeiro a abril, né? O período de frutificação é de junho a dezembro e o pico de queda é de agosto a dezembro. Então, a coleta ela tem que ser feita do coco maduro, né? O coco bom, que é aquele que não possui furos, que é um coco mais claro, como a gente percebe aí na figura, né? Que tem a diferença do coco bom e do coco ruim. Se o coco estiver lá há muito tempo, já mais escuro, não compensa pegar. E os equipamentos e ferramentas, roupas adequadas, EPIs, instrumentos de coleta, eles usam muito uma cesta que é feita própria da folha do babaçu. Quanto à pós-coleta, essa etapa pode ser dividida em subetapas conforme a utilização da matéria-prima. Se ela for utilizada para artesanato, após a coleta é feita a serragem, perfuração e o acabamento do produto. Se for utilizada a casca e o fruto descascado, após a coleta é feita a seleção, lavagem e descasque. A casca ela pode ter duas finalidades, para carvão e para fibras e matéria orgânica. No caso do carvão, após o fruto ser descascado, é feita a separação e a queima da matéria-prima. Já para a utilização das fibras e matéria orgânica, o epicarpo é triturado. Em relação ao fruto descascado, após esse descasque, é feita a retirada do mesocarpo e obtido o floco bruto. O floco bruto ele é secado, moído e peneirado, obtendo-se assim a farinha do coco babaçu. A farinha, por sua vez, ela é envasada, ou seja, colocada em algum recipiente reutilizável ou não, e em seguida armazenada. Já as fibras e matéria orgânicas, ela é peneirada e assim é obtido o substrato e as fibras. O substrato ele é utilizado como adubo orgânico. Já as fibras, ela passa por um processo de adição de aglomerante natural, em seguida prensagem, obtendo-se assim o xaxim. O xaxim, ele seria uma ração animal. Aqui nesse segundo quadro aqui, a gente pode notar
que o fruto, ao ser descascado, ele tem outras destinações. O endocarpo com amêndoas, por exemplo, ele pode ser quebrado e as amêndoas podem ser armazenadas, como também ele pode ser queimado e obtido o carvão. Após o armazenamento das amêndoas, essas amêndoas elas possuem 3 caminhos diferentes, né, para a obtenção de outros subprodutos. O primeiro caminho aqui, ele nos dá que após a seleção das amêndoas, é feita a moagem, o cozimento e a prensagem. Após a prensagem, a gente pode obter a torta do coco babaçu e o óleo do coco babaçu. Essa torta é sacada e em seguida é obtida a borra. Quanto ao óleo, o óleo ele pode ser decantado, filtrado e assim a gente obtém o óleo filtrado. O óleo filtrado ele é envasado, igualmente a farinha, e em seguida armazenado. Nessa segunda opção aqui, após a seleção das amêndoas, elas são torrefadas, trituradas, cozidas e separadas. Dessa forma, assim é obtida a torta. Essa torta ainda ela pode ser evaporada, obtendo-se assim o azeite, que por fim é envasado. Nesse terceiro segmento, após a seleção das amêndoas, é feita a lavagem, a seleção, o descascamento, a trituração e a coagem, obtendo-se assim a torta e o leite do babaçu. Falar um pouco sobre a pós-colheita e transporte. É permitida a abertura de trilhas para o transporte de produção com menor impacto ambiental possível, evitando a derrubada de árvores com valor socioeconômico ou cultural, não maltratar os animais com excesso de carga. Nos trajetos mais longos, recomenda-se o uso de carroças. O coco para extração do mesocarpo, para alimentação humana, deve ser transportado no mesmo dia da coleta. O transporte de amêndoas deve ser feito em embalagens arejadas. Bom, o método de beneficiamento pode ser tanto tradicional quanto mecanizado. O método tradicional é utilizado ferramentas rústicas como machado, macete ou pedra, que é utilizado para quebrar o coco e separar as amêndoas da casca. E nesse método, as amêndoas serão utilizadas para a produção de azeite, borra. Da casca será produzida biomassa, carvão, entre outras coisas. Já o método mecanizado é a utilização de maquinários, né, que quebram o coco e separam em diferentes partes e promove o aproveitamento das partes do coco em separado. Bom, o armazenamento de produção do mesocarpo destinado à alimentação humana deverá ser feito em um local adequado, higienizado, utilizando caixa plástica. A descasca do coco de forma manual para retirar do mesocarpo deverá ser feita em um local coberto, com piso assoalhado ou cimentado e bem arejado. As amêndoas embaladas deverão ser colocadas em estratos ou mesas em locais com boa ventilação, evitar que as amêndoas encostem-se na parede ou estruturas similares, evitar armazenamentos em locais úmidos, evitar o trânsito de pessoas desconhecidas, animais e insetos nos locais de armazenamento das amêndoas. Quanto às certificações, eu encontrei essas duas cooperativas, que seria a Cooperativa Babaçu Boa Vista e a Cooperativa de Pequenos Produtores Agroextrativistas do Lago do Junco. Ambas as cooperativas são do Maranhão e essa cooperativa Babaçu Boa Vista é certificada por esse grupo EcoConsé. Esse grupo EcoConsé é um grupo francês e ele é responsável pela certificação de produtos orgânicos. Já a cooperativa agroextrativista do Lago do Junco, ela foi certificada por essa IBD Certificações, que é a maior certificadora da América Latina, e ela é uma certificadora brasileira. O foco dela também é produtos de origem orgânica. Dessa forma, podemos concluir que o babaçu, além de possuir importância econômica e ambiental, ele tem uma forte importância cultural devido às quebradeiras de coco. E que as pesquisas, inclusive eu até fiquei surpresa em relação à espécie, elas já são bem avançadas, datando do período de 1984, antes mesmo
da separação do estado de Goiás e Tocantins, como eu apresentei no mapa de distribuição das espécies. Algumas cooperativas, mais de uma, inclusive, já são certificadas, favorecendo o comércio internacional do produto. Porém, há muitos conflitos territoriais entre extrativistas e produtores, surgindo a lei do babaçu livre. O nosso trabalho ele foi retirado dessas referências aqui, Conexão Lusofana, do mapa do Ministério da Agricultura e da Pecuária, da Embrapa, de uma cartilha do Imaflora, do site do IBGE e da Tobasa. Obrigada.